Oi, gente bonita! Vocês estão bem? Nossa aula de hoje será a continuação da última aula que tivemos sobre notação musical. Na aula passada, falamos sobre a pauta e como devemos utilizar as suas linhas e espaços para começar a escrever as notas musicais. Na aula de hoje, retomaremos esse assunto e aprenderemos um novo símbolo musical. Vamos lá? Aprendemos que a pauta é um conjunto de 5 linhas e 4 espaços que utilizamos para escrever as notas musicais. Vimos que essas linhas precisam ser contadas de baixo para cima. E para exercitar a utilização das linhas e dos espaços, trabalhamos com algumas imagens desenhadas, tanto nas linhas quanto nos espaços. A Promari também disse para vocês que podemos utilizar a nossa mão para facilitar a contagem das linhas e dos espaços. Então, se colocarmos o nosso dedo polegar para cima, podemos utilizar os dedos como linhas e entre os dedos como espaços. Desta forma, nossa mão terá as 5 linhas e os 4 espaços representados. Vimos também que quando formos registrar as notas musicais dentro da pauta, não utilizaremos estrelas, corações, árvores e flores. Nós utilizaremos a forma geométrica de círculo. Cada círculo representará uma nota musical. Mas neste momento, precisamos entender como desenhar cada círculo nas linhas e nos espaços. Por isso, vimos que no momento de desenhar os círculos nas linhas, precisamos desenhá-lo bem no meio de cada linha. E quando formos desenhar nos espaços, os círculos precisam estar compreendidos entre 2 linhas. Muito bem, turma. Observem quantas coisas nós já estudamos. A criação das notas musicais, escala ascendente, escala descendente, pauta musical. Mas ainda está faltando um símbolo musical para podermos começar a desenhar as notas dentro da pauta. O símbolo que está faltando se chama clave. Na verdade, existem 3 tipos de claves diferentes. Existe a clave de Sol, existe a clave de Fá e existe a clave de Dó. Mas, durante os nossos estudos, trabalharemos apenas com a clave de Sol. Vamos entender melhor para que serve a clave de Sol. A clave de Sol é um símbolo musical desenhado no início da pauta. E ela é desenhada no início da pauta porque a sua função é organizar e dar nome para as notas musicais. Isso mesmo, ela é como se fosse um comandante. Sem a clave de Sol, nós não vamos conseguir identificar quais são as notas musicais. Então, a clave, ela precisa ser o primeiro símbolo desenhado na pauta, porque ela vai dizer onde ficará o Dó, o Ré, o Mi e assim por diante. Mas, no momento de desenharmos a clave de Sol, precisamos seguir uma regrinha. Ela precisa ser iniciada na segunda linha da pauta. Notem que ela ocupa a pauta inteira, de cima a baixo, porém, o seu início deve ser na segunda linha. A Promari vai mostrar para vocês agora o passo a passo de como devemos desenhar a clave de Sol. Então, fique atento! Muito bem, então vamos contar. Primeira linha, segunda linha. Vou começar a fazer um desenho como se fosse a letra O. A partir daí, eu subo até o final da pauta como se fosse um F minúsculo e desço fazendo uma voltinha. De novo, primeira linha, segunda linha. Bem no meio da segunda linha, eu começo fazendo como se fosse a letra O.
Subo e desço como se fosse um F minúsculo com uma voltinha no final. Segunda linha, letra O, subo como se fosse um F e desço fazendo a voltinha. Atenção que ela precisa começar na segunda linha, bem no meio dela. Aí eu faço a voltinha do O, subo como se fosse o F e desço fazendo a voltinha. Desta forma é que a clave de Sol precisa ser desenhada. Notem que ela ocupa a pauta inteira, mas começa na segunda linha. Agora que você já sabe o que é a clave de Sol, onde ela deve ser desenhada e como ela deve ser desenhada, chegou a hora de praticar. Ao longo da semana, separe uma folha de papel, desenhe algumas pautas musicais nessa folha e, em seguida, tente desenhar várias claves de Sol ao longo da pauta. Preencha todas as pautas com a clave de Sol. Dessa forma, você estará treinando a escrita e o registro gráfico desse símbolo tão importante que aprendemos hoje. Combinado? Conto com vocês e até a próxima aula. Um beijo e tchau, tchau!